Beleza, gente? Vamos aprender aqui a desenhar o Saitama. Só lembrando que para fazer qualquer desenho de rosto, de corpo, você tem que fazer algumas linhas de referência, alguma coisa assim, para você ir encaixando aquele desenho que você quer fazer. Existem vários modelos de esquemas, de linhas de referência, mas você tem que usar. A gente vai usar essa daqui que eu acho que é a melhor de todas. 3 linhas horizontais com a mesma distância entre si e uma linha vertical aqui no meio, ok? Com esse esquema aqui você desenha qualquer rosto. No caso a gente vai fazer o Saitama. É importante você tentar fazer, mesmo se você não gostar do Saitama nem conhecer, porque na verdade isso aqui é técnica de desenho para qualquer rosto. Então vamos lá. O primeiro passo aqui que a gente vai fazer é o seguinte. Está aqui o modelo do Saitama. A gente vai fazer o seguinte para começar. A gente vai começar pela mandíbula, né? Que é essa região aqui do desenho do rosto da gente, de orelha a orelha, né? Da orelha até o queixo, do queixo até a outra orelha. E a parte de baixo do rosto. Como é que você vai fazer isso? Você vai medir essa distância aqui, essa linha horizontal do meio, até essa linha horizontal de cima. E aí, ao medir isso aqui, você não precisa medir com perfeição. Você vai fazer o seguinte. Você vai jogar aqui para frente essa medida e vai marcar ela, tá vendo? Você pega o seu lápis, mede aqui, joga para cá. Deu esse pontinho primeiro aqui. Depois o que você faz? Você marca um pontinho aqui na frente. Que distância exatamente? Não precisa ser exato. Você só vai marcar um pontinho um pouquinho mais à frente, aleatório. Não precisa ser exato. Nenhuma medida aqui precisa ser exata, né? A distância dessas linhas não precisa ser exata, nada precisa ser exato. É só para você ter uma base mais ou menos. Depois que você traçou esse pontinho aqui que a gente fez, você vai marcar uma linha descendo, tá vendo? A gente vai começar a fazer mandíbula. Perceba você que essa linha, a partir desse pontinho aqui, não sobe uma linha 90 graus reta não, gente. Isso é muito comum, esse erro. Ela sobe uma linha curva, tá vendo? Ela está curvando, ela está inclinada. Então você vai descer uma linha inclinada aqui, curvando. Chega aqui, você vai começar a fazer uma curva mais acentuada. Ou seja, chegou aqui, você faz uma curva acentuada, e a linha já vai começar a descer em outra direção, tá vendo? Aqui ela está numa direção, a partir daqui, onde eu estou passando o mouse, ela passa a ter outra direção, mais acentuada essa curva. Então vai descendo, passa para esse momento de curva mais acentuado, desce até aqui, você faz o queixo. O queixo eu já fiz até do outro lado logo, por quê? Porque a distância que tiver esse queixo aqui desse lado, comparando com a linha do meio, vai ter também do lado de cá. Então eu pego essa linha aqui com a minha referência, a distância que eu joguei para cá para o queixo, eu jogo para cá para fazer outro queixo. Eu gosto de fazer assim. Aí você continua fazendo a próxima mandíbula, que é o seguinte. Vocês têm dificuldade em fazer? Muita gente tem. Você mede essa distância com lápis, faz um pontinho aqui. Mede essa distância com seu próprio lápis, lapiseira, faz um pontinho aqui. Aí você faz aquilo que você fazia quando era criança, você liga os pontos. Liga os pontos, chega aqui você já sabe, começa a curva acentuada, e vai descer uma linha até chegar ao queixo. Pronto, mandíbula feita. Eu sempre tive dificuldade e esse macete aqui salvou minha vida que eu descobri. Vamos lá. Olhos. Os olhos, antes de você sair fazendo o olho, você vai definir a altura do olho e a largura do olho. Então vamos definir primeiro a altura. Então a altura você vai traçar uma linha aqui. Ó. Perceba você que o olho do Saitama não ocupa a metade dessa parte aqui, ó, dessa linha horizontal de cima com a do meio. A metade seria aqui. O olho do Saitama não fica na metade, fica mais para cima aqui, ele é mais curtinho. Ao contrário do Naruto, do Boruto, da Sakura, da Nezuko, do Midoriya, o olho do Saitama é mais curtinho. Então você vai fazer a linha aqui. Já definimos a altura. E a largura? A largura é o seguinte, você faz um quadrado no lugar, um retângulo no caso, depois tenta copiar esse retângulo para cá a mesma distância. Você pode usar lápis para medir, coisas desse tipo. Importante você entender o seguinte, o tamanho que tiver esse retângulo aqui vai ter isso aqui. Outra coisa importante, essa distância no meio aqui entre os olhos do Saitama é mais ou menos a metade do olho dele, mais um pouquinho, né? Então é metade mais um pouquinho. Então, algumas pessoas erram muito essa questão aqui do meio. Então, cabe um olho, perdão, cabe meio olho e mais um pouquinho de nada. Aí você vai fazer um lado, desse jeito aqui, tem um arco subindo e um arco descendo. Uma linha arqueada aqui em cima e outra aqui também. Uma linha curva em cima e uma curva embaixo. Perceba que a linha curva de cima tem menos curvatura e a de baixo tem bastante. Aí você vai aqui do outro lado e tenta fazer igual.
Ali em cima tem uma curvatura menor e a de baixo tem uma curvatura muito grande. Lembrando que o olho dele não se encontra, né? Essas pontas aqui não se encontram. Não, se você fizer ela se encontrando, vai ficar um pouco estranho. Nariz fica nessa linha do meio, você já sabe disso. Você vai fazer duas linhazinhas. A boca fica um pouquinho acima da metade dessas duas linhas. Pegando essas duas linhas, a boca fica um pouco acima. A distância que você jogar para cá, partindo desse meio aqui, é que você vai jogar para cá. O olho dele é um círculo que não está preenchido por dentro, porque ele está assustado, né? Isso dá um efeito de assustado. Perceba você, gente, que o círculo não está exatamente aqui no meio do olho dele. Está mais voltado para esse cantinho de cá. Aqui a mesma coisa. O olho não está no centro do olho, que seria aqui, ó. Essa bolinha aqui está mais jogada para cá, ok? Faz a sobrancelha, outra sobrancelha. A orelha, você também já sabe que o tamanho de uma orelha normal, ela pega dessa linha do topo do olho aqui, essa linha de cima de referência que a gente fez, e ela se estende até essa linha de referência aqui, que fica também o nariz, né? Então, a orelha humana fica mais ou menos a distância da pontinha do nosso nariz até o topo do nosso olho, né? Ou seja, dentro dessas duas linhas. Chega aqui do lado de cá, você repete essa mesma ideia, né? Você vai fazer pegando aqui de cima até chegar aqui embaixo, ok? Faz o pescoço de um lado, toma como referência essa medida aqui do meio e joga mais ou menos a mesma distância do meio. Para você não errar muito, se baseia pelo olho, né? Então, por exemplo, aqui é a bolinha do olho que eu fiz. Se eu jogar para cá um pouquinho e descer uma linha imaginária, eu vou chegar no pescoço. Se eu pegar essa bolinha do olho, jogar aqui para o lado um pouquinho e traçar uma linha imaginária, eu traço o pescoço, ok? Careca do Saitama. Não é difícil. Nós começamos fazendo 3 linhas horizontais, certo? Com a mesma distância entre si. Você só vai ter o trabalho agora de jogar mais 2 linhas para cima, tá vendo? Você joga 2 linhas para cima e esse é o tamanho da cabeça do Saitama. A careca do Saitama tem essa medida, né? 2 linhas para cima. Alguns podem fazer um pouco maior, um pouco menor, mas essa é uma medida muito boa para você fazer e não errar. Traça 2 linhas horizontais para cima novas, que corresponderão à cabeça e à careca dele aqui, ok? Acabou, você já sabe fazer o Saitama. O que você vai fazer aqui agora? Você vai apagar as linhas de referência, todas elas. Ao apagar todas elas, gente, o desenho vai apagar um pouquinho, não tem problema, porque vai ficar marcado ali onde você desenhou. É só você passar por cima e vai ficar assim, ó. Então eu passei por cima, e eu gosto de passar por cima de um jeito mais grosso, eu acho que dá um efeito muito mais bonito, né? Eu acho que acrescenta muito o desenho fazer isso, e tá aí, você já sabe fazer o Saitama. Se quiser fazer uma coisa mais profissional ainda, você pode jogar sombras, né? Que é esse caso aqui, que é dessa última imagem que eu fiz. Como que você faz sombra? Eu vou te ensinar de graça a fazer sombra. Você vai pegar seu lápis e você vai riscar de levinho aqui do lado, tá vendo? Acompanha o mouse aqui, ó. Você vai riscar uma vez de levinho, vai riscar 2 vezes de levinho, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. O segredo é que você tem que fazer de levinho várias vezes. Esse é o segredo da sombra. Faz devagarzinho, de levinho, mas faz várias vezes. É assim que vai dar um efeito sombra legal usando o lápis. Bem, como a luz está vindo daqui, então aqui a luz não bate. Então a orelha está com sombra, esse lado do rosto está com sombra, esse lado do pescoço está com sombra. Você pode parar por aí que já vai ficar legal. Mas se você quiser deixar mais rico como está aqui, o que você vai fazer? Você pode jogar um brilho aqui em cima. O brilho parece uma letra I deitada, uma letra I alinhada com a cabeça. Você pode vir aqui também e fazer isso aqui no nariz, ó. Como que você vai fazer isso? Você vai pegar seu lápis, vai contornar primeiro de leve aqui. Você vai fazer o contorno aqui primeiro. E depois, como é que você vai pintar aqui dentro? Mesma coisa, você pega o lápis de levinho, passa uma vez, passa 2 vezes, passa 3 vezes, várias vezes até ficar legal. Mas o segredo é passar várias vezes de levinho. Aí você faz o mesmo aqui, tá pronto o Saitama, galera. Como ele está assustado, eu fiz essa linha aqui dá a ideia de que o olho está meio arregalado, está meio assustado, está espantado. Ok? Inscrevam-se, curtam, comentem. Se quiser ter acesso a todo o método para ensinar a aprender a desenhar o corpo inteiro, de vários ângulos, de qualquer personagem, é só clicar no link da descrição. Inscrevam-se, curtam, comentem, compartilhem. Valeu!